Fala galera, canal Pobrejando de volta e para falar do que a gente mais ama, futebol, sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora! Hoje a gente está começando uma série nova aqui no canal para relembrar aqueles momentos épicos, sabe? Aqueles que marcaram as Copas do Mundo. E para começar com o pé direito, a gente vai falar dele, Cláudio André Taffarel, o goleiro que foi simplesmente gigante e trouxe o tetra pra gente. Cara, essa frase. Quem viveu aquele dia com certeza se arrepia só de ouvir. É o Galvão Bueno, claro, mas era mais do que isso, né? Era a voz de um país inteiro, todo mundo junto, naquela tensão absurda da final de 94. Ali, naquele grito, a nossa esperança virava realidade. Mas pra gente ter a dimensão do que foi aquilo, a gente precisa entender o peso desse número aí. 24. 24 anos. Pensa só, é muito tempo. Uma espera que parecia não ter fim. Tinha uma geração inteira de brasileiros que nunca tinha visto o Brasil ser campeão do mundo. Então a pressão em cima daquela seleção de 94 era uma coisa de louco, era gigantesca. E o cenário, meu amigo, era simplesmente brutal. A gente está falando de um calor de quase 40 graus lá em Pasadena, na Califórnia. Foram 120 minutos de um jogo amarrado, tenso e nada de gol. 0-0. E aí, pela primeira vez na história das Copas, o campeão ia ser decidido nos pênaltis. O destino do Brasil estava ali, literalmente nas mãos, ou melhor, nas luvas do Taffarel. Então, fica a pergunta, né? Como é que um cara de origem tão humilde virou o herói de uma nação inteira? Para a gente entender de verdade o gigante que ele foi naquele dia, a gente precisa dar um pulo lá atrás e conhecer a jornada dele. É uma história de superação e que, olha, deixa essa conquista ainda mais saborosa. A história toda começa lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Família simples, sem grana, e a carreira dele por pouco não acaba antes mesmo de começar. O cara foi simplesmente reprovado em testes no Grêmio e, pasmem, até no Internacional, o time do coração dele. Mas o cara era teimoso, persistiu e aí sim conseguiu a chance que precisava no Inter. E olha, a partir daí, a carreira do cara decolou. Foi uma ascensão meteórica. Mesmo sem ganhar títulos de expressão com o Inter, o talento dele era absurdo. Tanto que ele levou a bola de ouro de 88. E foi nesse mesmo ano que o mundo teve um gostinho do que vinha por aí, sabe? Nas Olimpíadas de Seul, ele foi o herói nos pênaltis contra a Alemanha. Parecia um ensaio, né? Cada passo, a Copa América de 89, a ida para a Itália, para o Parma, que foi uma coisa pioneira, tudo isso estava preparando ele para o momento da vida dele. E é aí que toda essa história nos traz de volta para aquele gramado, naquele calor infernal do Rose Bowl. Depois de levar não na cara, de brilhar nas Olimpíadas, de se provar na Europa, lá estava o Taffarel. Era a hora da verdade. De um lado os melhores batedores da Itália, do outro ele, com o peso de um país inteiro nas costas. E a disputa de pênaltis, meu amigo, foi um roteiro de cinema. Primeiro, Baresi, o capitão dos caras, chuta para fora. A gente já respira um pouco mais aliviado. Aí vem um momento, Massaro na bola. Taffarel voa para o canto esquerdo e pega! Que defesa! Ali, naquele momento, a gente sentiu, vai dar. Aí o nosso capitão Dunga foi lá e guardou o dele, com toda a raça do mundo. A pressão virou toda para a Itália. E o craque deles, o divino Roberto Baggio, não aguentou, isolou. A bola subiu e junto com ela saiu aquele grito de "é tetra" que estava entalado há 24 anos. E a comemoração, cara, foi muito além do futebol. Aquela faixa, Senna, aceleramos juntos, o tetra é nosso, foi de arrepiar. O Senna tinha morrido só 2 meses antes, foi um baque para o país inteiro. Aquela homenagem conectou a vitória com um sentimento de superação, sabe? Mostrou que aquele time estava unido e entendia o que aquela taça significava para o Brasil naquele momento. A verdade é que o impacto daquele dia foi muito maior do que só o título. Aquela defesa no pênalti do Massaro, claro, ela acabou com o jejum de 24 anos. Mas ela fez mais, transformou o Taffarel de ótimo goleiro para ídolo eterno. Mudou para sempre o respeito que o brasileiro tinha pela camisa 1. E se alguém duvida, é só olhar os números. Se liga, 101 jogos com a amarelinha. 18 jogos em 3 Copas do Mundo seguidas, sem sair um minuto sequer. Isso é um recorde. E tem mais. Até hoje, ele é o único goleiro da história a defender um pênalti numa final de Copa do Mundo. Pensa no tamanho disso. E a carreira dele não parou por aí, não. Ele ainda foi ser herói lá na Turquia, ganhando o título europeu com o Galatasaray. No fim das contas, a real é essa. Taffarel se tornou muito mais do que só um jogador. Naquele dia, naquele 17 de julho de 94, ele foi a personificação da calma no meio do caos absoluto. Foi o cara que, com uma defesa, uma só, soltou o grito de alegria de uma nação inteira.
E pra gente fechar, a história do Tafarel mostra isso, né? Como um único momento pode definir um legado para sempre. Aquele grito do Galvão, a defesa, a festa. Todo mundo que viveu aquilo tem uma lembrança marcante daquele dia. E a pergunta que eu deixo é: qual é a sua maior lembrança do Tetra? Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Povrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!